E agora você vai curtir mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. E se você quiser encontrar tudo que a gente falou nesse bate-papo, acesse o link aqui embaixo na descrição. Vambora. E tem outra novela aí, que é o Thiago Mendes, né? Que essa daí tá direto, a gente tem a novela, a janela de transferências abrindo amanhã no mercado brasileiro, então vai dar uma agitada boa aí para a gente falar muito de possíveis nomes, possíveis chegadas. O São Paulo estaria ali olhando para várias opções, tanto para lateral esquerdo, volante também, e aí tem o Thiago Mendes. Ontem, na entrevista com o Hudson que a gente fez, a gente lembrou, né, que o Hudson jogou com ele lá também no time do São Paulo, e aí a gente perguntou, falou, mano, o que você acha, do que você está acompanhando, do que você conhece do Thiago Mendes e tal, é o momento dele voltar. A mulher dele toda hora posta alguma coisa assim de, pô, tô querendo voltar para o Brasil, e depois eu vou fazer uma pergunta para o Renan em relação a isso, né? E aí o Hudson falou, cara, ele tá ansioso, ele quer desafio. Quando ele chegou do Goiás, ele surpreendeu bastante pela capacidade técnica, força, é um cara rápido, vai chegar na frente, é moderno, aquele volante que chega na área, né? Um terceiro homem de meio campo, e vai chegar num São Paulo que hoje é mais forte do que naquela época. Chega num time com mais estrutura, identidade de jogo, tudo. Então, na posição dele, eu também pensaria em voltar, disse o Hudson ontem com a gente. Aí, Renan, te pergunto pelo seguinte, a gente costuma, como torcedor, não olhar muito o lado pessoal do jogador, né? Quando você tá numa situação dessa, de que, pô, de repente você já fez uma carreira, já tá numa certa idade que você fala, bom, agora eu vou já caminhando para uma reta final. Só que você tem a sua família, você tem seus filhos, todos já estabilizados, tem a escola do teu filho, você tem as amigas da sua esposa, tem toda essa questão de estar estabilizado num lugar. Ao mesmo tempo, você tem o que a gente fala sempre de rede de apoio, que é a família, os avós que querem conviver com os netos e tudo isso. Aí tem esse peso de voltar para perto da família. Como que fica essa questão para um jogador, Renan, de decidir, pô, talvez eu tenha mercado, talvez eu ainda consiga ganhar mais uma grana, mais um tempo, ou, putz, não, tá na hora de eu voltar para casa, ficar perto da minha família e jogar num time que eu acho que eu vou render bem. Como que fica isso na cabeça de um jogador, Renan? Ô, Senna, isso daí é de cada um, cara. Eu nunca pensei nisso. Eu pensava no meu trabalho, pensava na minha profissão, que eu estaria no melhor lugar possível, pensando na minha carreira. Aí, óbvio, você pensa na parte esportiva e financeira. Agora, esse negócio de... não, porque eu tenho que estar perto dos avós, da criança, por causa de escola. Pô, troca de escola, não tem problema nenhum, segue a vida. Entendeu? Isso aí é... Eu sempre pensei assim. Tem cara que, já pela condição financeira, alguma coisa assim, ó, quero voltar, quer mais família, não que eu não seja um cara família, gente. Me entendam bem, não que eu não seja um cara família, que eu pensava, enquanto jogador, eu pensava na profissão, no melhor lugar possível pela profissão, e os agregados, né, que se adaptem, né? A mulher que se adapte ao lugar, os filhos que se adaptem à escola, né? Então, meu pensamento sempre foi esse. E daí, depois que acabou de jogar, pô, nós vamos morar onde? Nós vamos viver de que jeito? Aí é outra história. Aí sim, você gosta do quê? Melhor escola possível, melhor... Agora, enquanto joga, eu penso assim, né? E a questão do Thiago é um grandíssimo jogador, grande jogador. Seria fundamental para o esquema do São Paulo, um jogador experiente, Europa, né? Que concordo com o Hudson, jogador de força, de velocidade, que também tem muita qualidade de chegar à frente, mesmo que na França, por muito tempo, ele jogou como zagueiro, e jogou bem, jogou como zagueiro, então também é um jogador versátil, seria útil nesse sentido. Só que eu vou falar uma coisa aqui agora, muita gente pode não gostar, inclusive você, Senna. Eu não contrataria. Eu também penso igual, cara. Eu não contrataria. Eu sou do contra, eu não contrataria também. Então eu achei que eu não contrataria. Muito pelas questões financeiras. É um cara que estava na Europa, agora está no Catar. Ele ganha mais ou menos por volta de R$1 milhão, né? Convertendo por volta de R$1 milhão. Eu não acho que seja uma posição necessária agora você gastar um dinheiro desse.
A gente tá cheio de exemplo no time do São Paulo. O São Paulo paga jogador aposentado. O São Paulo ainda paga jogador aposentado, né? Então, é aquilo que eu falo sempre, cara. Nós temos o Thiago, nós temos o Luiz, Gustavo, temos o Alisson, temos o Bobadilha, temos o Pablo, que daqui a pouco tá voltando, e temos a base. Se não, se for para ficar contratando jogador, esquece o Thiago. Se fosse qualquer outro, eu estaria falando a mesma. Se fosse o Casimiro, eu estaria falando isso. Eu estaria falando a mesma coisa. Fecha as portas do CD, vende o terreno lá, que é gigantesco, dá para fazer um condomínio lá dentro, vende, deixa de gastar mais de 10 milhões por mês com aquele lugar, aí se você guarda dinheiro, quando precisar você vai e gasta. Porque do contrário não faz sentido. Não faz sentido. E clube brasileiro vive também da venda de jogador anualmente. Então você tem que botar os meninos para jogar, você não vai conseguir vender se eles não jogarem. Então, é só um exemplo, não é nada contra o Thiago. Repito, acabei de falar, grandíssimo jogador, no esquema seria fundamental, versátil, de força e tal. Agora, é questão financeira. Eu acho que o São Paulo tem que ser mais responsável financeiramente, né? Quando contratou o Luiz lá atrás, já sabia da provável saída do Pablo Maia. Então não é, o Pablo machucou, tem que contratar. Não, mas já contrataram o Luiz pensando nisso. Já sabia. Daí ele não está indo embora agora, provavelmente porque ele teve a lesão. Se não, o Pablo, né? E temos outras opções que ainda tem contrato com o clube, que você pode deixar ali para o Zubeldia trabalhar o cara e o cara se adaptar melhor ao estilo do Zubeldia do que é o do Dorival, do que é o do Carpini, do que é o do Rogério. Certo ou não? Então você tem que analisar o que você tem no plantel e falar, pô, Zubeldia, nós temos esse menino aqui da base, nós temos esse jogador que volta de empréstimo, nós temos isso. Então, não simplesmente jogar um dinheiro na mesa, e eu não penso assim. Gestão não é simplesmente... porque senão vai e gasta mais, traz até outro, mais novo, sei lá o quê. Então, eu penso assim. Repito, gente, não é o Thiago Mendes. Não é o Thiago. Qualquer jogador desse valor, porque um jogador joga no Catar. Os jogadores que saem da Europa para ir para o mundo árabe, lá para o Oriente Médio, eles não ganham menos de R$1 milhão por mês. É só essa a minha opinião. Que eu compartilho também em relação ao Alexandro, porque eu penso da mesma forma, Ana. Eu acho que, assim, para mim, né? Para mim, na minha visão, entendo quem pense o contrário e tal, mas eu acho que é o seguinte, como a posição de lateral esquerdo é mais urgente. O Alexandro, a gente vê que, assim, eu fico muito com o pé atrás por conta das lesões, pelo pouco número de jogos que ele fez. Não sei se seria a melhor opção também, porque ele está jogando mais defensivamente, como zagueiro e não como lateral. Aí você já tem pouco dinheiro, ele não vai vir ganhando pouco. De repente essa grana não daria para trazer um outro lateral que ajude mais na composição de ataque do time? Isso na lateral esquerda. Nos volantes, a gente está precisando muito de um primeiro volante, um cara mais marcador, cão de guarda ali na defesa, cabeça de área e tal. O Luiz Gustavo, ele até pode fazer isso, mas ele já não tem mais vigor físico para isso. O Pablo Maia está machucado. O Luan não estava bem, foi emprestado para o Vitória. O Alisson consegue fazer essa função, mas ele está melhor ali jogando um pouco mais adiantado. Ele está quebrando um galho ali enquanto o Pablo Maia está fora. Eu acho que, assim, o São Paulo tem ali o Negruti e o Ibali, que não foram testados ainda no time principal, talvez por questões vistas nos treinos, a gente não sabe, mas eu acho que se fosse contratar, o Thiago Mendes, ele não é um primeiro volante, ele não é aquele cara que vai marcar ali, que fica na cabeça de área, ele é um cara, como o próprio Hudson e o Renan falaram, é o cara que vai jogar um pouco mais para frente. Aí ele vai botar o Luiz Gustavo no banco, se o Pablo Maia volta bem, se Deus quiser, em breve, ele vai brigar por posição com o Alisson, que é o motor do time. Aí você vai ter que mudar o meio de campo, porque você não vai tirar o Alisson, né? Então, olha o tanto de coisas que pode acontecer numa chegada, né, do jogador para uma posição que já está preenchida. Eu acho que se fosse para trazer um primeiro volante, valeria a pena, né, Renan? Acho que aí pode ser até,
mas aí você tem essa questão que você falou da base, né? A gente não tem ideia se serve o Ibali, se serve o Negruti, se eles dariam conta do recado, porque a gente não viu, né? E agora também fica ruim de testar no meio do brasileiro, né? Então, e se isso não está acontecendo, se você não tem um planejamento para isso, o trabalho na base está sendo feito errado, né? Na época que eu joguei no São Paulo, Senna, nós tínhamos 3 jogadores por posição, sendo que esse terceiro, obrigatoriamente, era um da base, né? E, consequentemente, ele poderia virar o segundo ou até mesmo o primeiro, como aconteceu comigo, com o Fábio Santos, com o Tardelli, com o outro, com o Ed Carlos, com outros. Mas, obrigatoriamente, tínhamos que ter um da base, cara, né? Desses 3. Não simplesmente contratar 3 laterais direitos, 3, não tem, a conta não fecha, cara. A conta não fecha. Nunca vai fechar. Então, esse trabalho de base, o que me dói dizer, mas é o que o Palmeiras tem feito, cara. O Palmeiras vira aí já tá jogando outro zagueiro aí agora. Já fez até gol contra o Corinthians, não sei o que, Reis lá. Pô, é isso, cara. E o primeiro jogo como profissional do menino foi contra o Corinthians, como titular. O meu primeiro como titular foi contra o Corinthians também. Então, você tem que dar oportunidade para os meninos e ver o que dá, velho. Ah, porra, não tá ainda legal. Porra, empresta para uma Série B. Não adianta o menino também ficar lá parado só treinando. Empresta para um time de Série B pagando o salário sem problema. Você já tá pagando o salário do cara e o cara não tá em campo, não vai te trazer um retorno nem esportivo, nem financeiro. Então bota lá no Mirassol, bota lá no Avaí, bota lá. É isso, porra. Senão, não faz sentido, cara. Senão, não faz sentido. Quem conhece o CT de Cotia, aquilo ali é o maior CT de base do mundo. Do mundo. Do mundo. Entendeu? CT que é só de base, só do futebol amador. Aquilo ali é um gasto mensal absurdo. Então, você tem que ter um planejamento para isso. Né? Ah, beleza. Aí nós perdemos o Lugano. Contratou Miranda. Perdemos o Cicinho. Contratou o Ilcinho. Perdemos não sei quem. Contratou... Entendeu? Aí são contratações pontuais, do qual saiu um salário alto, tá vindo, aí eu tenho a condição de repor essa posição, certo? Não simplesmente o jogador machuca, traz um que ganha 1 milhão, o outro, daí fica a dívida que a gente tá vendo aí, cara. Nego preso recebendo, nego aposentado recebendo, nego... O Rames só não saiu de São Paulo até agora porque o São Paulo não tem dinheiro para pagar a multa, certo ou não, Senna? Ninguém quis ele e o São Paulo não tinha o dinheiro para pagar, porque, vem de graça. O caso do Alexandre, vem de graça. Não vem de graça. Não vem de graça. Nunca é de graça. Aí. O São Paulo só não teria que pagar a Juventus. Só que o dinheiro vai para o cara. Dilui o tal da luva e vai diluindo no salário. É por isso que o salário do cara, o salário é quanto? O meu salário é 500 mil. Só que com essa diluição da luva, passa a ser 1,5 milhão. Entendeu não? A dívida depois, se o cara tem que ir embora, e os caras normalmente, o que eles querem? Contrato de longo prazo, que é 3 anos de contrato. Só que o cara já tem 35 anos, pô. Não se fazer contrato de 3 anos, o cara tem 35 anos. Né? Tem time que tem condição de fazer essas loucuras. O Flamengo tem condição de fazer essas loucuras. O Palmeiras tem condição de fazer essas loucuras. O Cruzeiro agora está com condição. O São Paulo não tem. O São Paulo tem que ter um investimento bom no setor de scout ali, de análise de desempenho de possíveis contratações, da base, para potencializar o time principal, meu. Porque senão, Senna, desculpa, mas a conta não vai fechar nunca, cara. Não vai fechar nunca. Daí o São Paulo, beleza. Ganhamos aí a Copa do Brasil. Fechou com déficit, meu. Fechou o ano com déficit, sendo campeão da Copa do Brasil, o torneio que mais paga. Com uma renda de 25 milhões na final. Entendeu, não? Então, é isso que tem que pensar para uma saúde financeira do clube para o futuro. Não só pensar agora, ganhamos a Copa do Brasil. Aí esse presidente sai, como que eu falo? O problema vai ficar para o outro, e vai ficar para o outro, e vai ficar para o outro, e vai ficar impagável. E torna-se impagável. A gente está vendo exemplos aí, vários exemplos. Isso eu não gostaria de ver no São Paulo, sinceramente. Eu não gostaria de ver no São Paulo. Não gostaria mesmo, no fundo do coração.
E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.